Boa noite, irmãos, alunos do ITQ 2020. Meu nome é Cláudia, eu sou pastora auxiliar aqui na Igreja da Vila União. Eu estou aqui esse ano para ministrar essa aula para vocês sobre o Evangelho Quadrangular. Uma história apaixonante, irmãos. Vocês vão amar essa matéria. Não que as outras não sejam boas de maneira alguma, mas é a história da nossa igreja. Você vai aprender as cores, você vai aprender os símbolos, o lema. Durante toda essa apostila, você vai aprender, você vai crescer em aprendizagem, conhecimento. Eu fiz o ITQ em 1999 e quem me deu essa aula, quem ministrou foi o pastor Hermínio Gimenez, um homem de Deus, e ele tornou essa matéria apaixonante, né? Nós amamos essa matéria, nós amamos a nossa igreja, e esse, irmãos, deve ser o sentimento de cada um de nós, de fazer parte de uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero aqui agradecer a Deus por estar ministrando essa aula, a pastora Irene, que fez o convite, e também ao meu pastor, reverendo Carlos Gama, que autorizou que eu estivesse aqui ministrando essa aula para vocês. E eu estou aqui com o nome dos alunos, com os nomes de vocês aqui. E os alunos desse ano são a Elaine, a Luciana, Matheus, Patrick, Silvia, Simone, Sueli e William. De todos vocês, o que eu conheço bem é o irmão William, porque ele é aqui da nossa igreja. Então, eu oro a Deus para que muito em breve nós possamos nos encontrar, nós possamos nos conhecer pessoalmente, em nome de Jesus, né, irmãos? Que tudo isso passe e nós possamos cantar o hino da vitória. Amém? Então, essa matéria aqui, irmãos, ela tem um objetivo, aqui nós vamos ver aqui, através da nossa apostila. Eu peço que você pegue a sua apostila, que você acompanhe, conforme a aula, você acompanhe comigo as páginas, porque depois vai ficar muito mais fácil para você responder a autoatividade. Porque você sabe que você tem que entregar a autoatividade, o trabalho que eu vou passar para vocês e a prova final. Né? Você sabe que essas 3 notas vai compor a sua nota final. Amém? Então, irmãos, aqui o objetivo dessa matéria, porque tudo que nós fazemos tem que ter um objetivo, tá certo? E esse objetivo qual que é? Conhecer a origem do Evangelho Quadrangular, conhecer a história, a expansão da igreja, conhecer a fundadora, conhecer a doutrina da salvação, batismo com o Espírito Santo, cura divina e a volta de Jesus. O Evangelho Quadrangular nasceu no coração de Deus e chegou até nós através de uma mulher corajosa, ousada, que jamais desistiu do seu chamado e que ela cumpria com garra, determinação, dedicação. Qual o nome dela? Aimee Semple McPherson. Tem pessoas que falam Amy. Eu vou falar Aimee, tá bom? Que é como eu fico mais à vontade para falar. Eu tenho aqui, irmãos, aqui para mostrar para você o livro sobre a história dela, sobre a fundadora, que é um livro lindo, conta desde o seu nascimento, conta toda a sua história. Eu já li, estou relendo ele, porque é uma história apaixonante. Eu tenho aqui também a declaração de fé, que nós usamos sempre nas aulas de batismo, ensinando para os irmãos
sobre a nossa igreja, sobre a declaração de fé. É muito importante que nós saibamos que a declaração de fé, ela foi extraída da Bíblia. E olha, é questão de prova para ministério, hein? Só que agora ela está com uma nova roupagem. Ela agora está nesse formato colorido, um pouco maior, muito bom para o nosso entendimento. Mas seja assim, seja da outra forma, todas têm o mesmo ensinamento e foi tirado da palavra de Deus. Então, irmãos, aqui na página 14, né, que nós vamos ver aqui na nossa apostila, que a declaração de fé, olha aqui, o evangelho ou religião, ou a doutrina que nos dá preceitos espirituais e conhecimento verdadeiro de nosso glorioso Senhor, a mais formosa mensagem do mundo, apresentando algo de excepcional e que vem satisfazer aos mais altos anseios do homem, quer física ou espiritualmente, quer no presente ou no porvir, ou seja, para a vida e para a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, qual que é a importância do evangelho quadrangular, da mensagem quadrangular? Ela abrange tudo o que nós precisamos, seja nessa vida e seja na eternidade. Amém? Então, aqui nós vamos ver, irmãos, o que significa doutrina. Doutrina significa ensino ou instrução. São verdades fundamentais que estão na Bíblia. O conhecimento de Deus e a sua relação com o homem. Os principais benefícios deste conhecimento, quais são? Saber o destino após a morte, desenvolver o caráter cristão e evitar o erro. Esses 3 itens nós vamos estudar novamente lá na página 53. Então segura aí que depois a gente vai falar deles um por um. Então, qual foi a origem do evangelho quadrangular? Em fins de julho de 1922, a nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, ela estava pregando para um grande número de pessoas. Ela estava fazendo uma campanha de reavivamento. A tenda estava superlotada e lá haviam vários pastores de outras denominações também. E em certo momento, durante a sua mensagem, que ela estava ministrando sobre Ezequiel 1, isso é muito importante a gente saber, enquanto ela pregava, ela vislumbrou o que ela mesma chamou de radiante visão celestial. Em suas palavras, ela disse, meus irmãos, que a sua alma e o seu coração vibraram com Deus, com o que Deus estava fazendo naquele lugar de adoração, né? E ali, naquele momento, né, estava nascendo a nossa igreja. E olha só, irmãos, naquele lugar, naquele momento, nasce a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde anos depois foi estabelecida na cidade de Los Angeles e onde foi construída a sua sede internacional, o Angelus Templo, que tem até hoje, tá lá. Se você quiser visitar, você pode ir. Então, irmãos, sobre as 4 faces que Ezequiel vislumbrou, você pode ler que está lá, ele vislumbrou um ser celestial com 4 rostos, 4 faces. O rosto do homem, do leão, do boi e da águia. Estes rostos fazem parte da nossa igreja, da doutrina quadrangular. Cada um deles simboliza um dos seus fundamentos doutrinários. Olha só, o rosto do homem simboliza Jesus, o Salvador, apresentado no Evangelho de Lucas como Filho do Homem. O rosto de leão simboliza Jesus, o batizador com o Espírito Santo, apresentado no Evangelho de João como Filho de Deus. O rosto de boi, símbolo de Jesus, o médico divino, apresentado no Evangelho de Marcos como servo de Deus.
e o rosto da águia, símbolo de Jesus Cristo, o rei que há de vir, apresentado no Evangelho de Mateus como rei. Aí aqui na página 16, você pode tá pulando aí comigo, não, passando para frente, porque, irmãos, vocês sabem que é muita matéria e pouco tempo. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma pincelada, uma resumida, bem bacana, mas você tira um tempinho para estar lendo, porque, irmãos, tudo que nós lemos é bênção para a nossa vida. Então, se você tirar um tempinho, eu sei que é corrida, a gente tem o trabalho, tem as coisas da igreja, mas esse ano você se preparou para fazer o Instituto Teológico. Então, tire um tempo para você estar estudando, lendo um pouco mais do que é falado aqui. Amém? Então, aqui na página 16, nós vamos ver as doutrinas cardinais. As doutrinas, o que significa? É um conjunto de princípios que serve de base e ensino, cujos fundamentos encontram-se na onde? Na palavra de Deus. E de onde foi extraída a nossa declaração de fé, que eu te mostrei agora há pouco e eu creio que você já conhecia. Então, irmãos, a salvação, Jesus o Salvador, ele veio em forma de homem para nos ensinar o caminho de volta. Olha que coisa maravilhosa! Batismo com o Espírito Santo. Jesus, o batizador com o Espírito Santo, enviou-nos o Espírito de Deus para ser o consolador e aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A cura divina, o terceiro. Jesus, o grande médico, veio para curar as feridas, sarar as nossas enfermidades e libertar os cativos. Por meio das suas pisaduras, nós fomos sarados. E, por último, a quarta, segunda vinda do Rei Jesus. Jesus, o Rei que há de vir, voltará para buscar a sua igreja. E essa, irmãos, é uma promessa que traz esperança a todo aquele que crê em Deus. Podemos morrer aqui, ficaremos tristes sim, mas nós temos a esperança. Aquele que conhece a Jesus, que entregou sua vida para Jesus, nós temos esperança de nós estarmos na eternidade com o Senhor, né? Que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Então, irmãos, a Bíblia, o ponto de partida e de apoio de todo o ensinamento doutrinário da nossa igreja. E é dela e através dela que conhecemos quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade. Aqui, tudo que nós conhecemos da nossa igreja, nós conhecemos e foi extraído da palavra de Deus. Quando Deus deu as ordens para a construção do tabernáculo, a expressão quadrangular surgiu na revelação dada a Aimee. Sabe aquela pregação que eu falei? Que ela se sentiu radiante e ela sabia que ali estava nascendo o evangelho quadrangular? Pois é, foi lá na Califórnia, em Oakland, que ela recebeu esse nome. Palavra quadrangular remonta biblicamente ao livro de Êxodo do Antigo Testamento, mas especificamente na descrição do altar do sacrifício, do altar de incenso e do peitoral do sumo sacerdote, que está na sua página 18. Vamos caminhando aqui, irmãos, na nossa apostila, glória a Deus, né? Na página 19 e 20, você vai poder ler, irmãos, sobre os acessórios do tabernáculo, né? Porque nós não temos condições de ler tudo, mas você pode depois tirar um tempinho do seu dia para estudar, tá bom? E aí nós vamos aqui na página 22. Vamos dar um pulo
para a página 22, que na página 22 está falando da bandeira. Olha, eu tô com a nossa bandeira aqui, né? Para você já ir conhecendo. Se você não conhece, eu creio que na sua igreja deve ter, mas se não tem, está aqui a bandeira para você conhecer. Porque, irmãos, a bandeira, olha o que significa. Ela é um símbolo de vitória, de confiança, de amor daqueles que levantam com orgulho e entusiasmo. Ela representa uma nação, uma corporação, um partido, entre outras coisas. Nós, né, sabemos que o Brasil, os países têm a sua bandeira. Quando você vê uma bandeira do Brasil, você sabe que país que está falando. A bandeira representa o seu país. Ou um time de futebol, que eu nem vou falar qual que é o meu, tá? Mas qualquer hora a gente conversa sobre isso. E para nós, irmãos, para nós que somos quadrangulares, ela representa o quê? A sua fé na mensagem inspirada por Deus. Que o que significa? Olha aqui o vermelho, salva, batiza no Espírito Santo, o azul cura e o roxo, Jesus voltará, a segunda vinda de Cristo. Então, olha aqui, irmãos, vamos ler aqui, vamos acompanhar. Em 1930, a Aimee percebeu que havia necessidade de criar um estandarte que pudesse simbolizar a plenitude do evangelho quadrangular. Ela buscou na palavra de Deus, no Velho Testamento, nas passagens, os símbolos, que pudessem servir de inspiração para cada detalhe da bandeira. E vocês sabem, irmãos, que foi ela mesma que confeccionou a primeira bandeira? Ela demorou 6 meses para terminar essa bandeira. E as cores dela, da bandeira quadrangular, foram tiradas do peitoral do sumo sacerdote e das cortinas do tabernáculo. O vermelho, tá aqui, ó, simboliza, tipifica o sangue de Jesus derramado na cruz. Facinho, né, para decorar. O amarelo ou ouro, né, você pode tanto ver como amarelo ou amarelo-ouro. Significa o batismo com o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. O azul, tá aqui no cantinho, simboliza a cura divina. E o roxo ou púrpura, né? Você pode encontrar das duas maneiras, o roxo ou púrpura significa a realeza de Cristo em sua segunda vinda. Amém? Na página 23, você pode estar lendo, irmão, sobre o número 4, que está aqui, né? A cruz, as franjas, olha, as franjas, vou deixar ela aqui do lado, que caiu, mas tudo bem, não tem problema. E nós podemos também encontrar, irmãos, o cordão azul. Você viu que aqui não tinha, mas se você ver na sua apostila, ele tem um cordãozinho aqui pendurado. Normalmente eu nunca vi, normalmente a gente não vê esse cordão nas bandeiras, mas ela quando ela fez, ela tinha feito com esse cordão. Aqui sobre o brasão, irmãos, na página 23, olha. O brasão, segundo o dicionário Aurélio, significa conjunto de peças, figuras e ornamentos dispostos no campo do escudo ou fora dele, e que representam as armas de uma nação, de um soberano, de uma família. O brasão da Igreja do Evangelho Quadrangular possui quase o mesmo significado, porque ela representa quem? A família quadrangular. O soberano Cristo, a família de Deus, as cores da nossa bandeira, a cidade eterna. Ele é usado para simbolizar a nossa fé. E olha aqui, irmãos, ela está aqui no cantinho, do lado direito, na página 23, você vai ver aí o brasão. Olha só, irmãos, olha, acompanha comigo. O rosto do homem está virado para cima. E é a cor vermelha.
O rosto de leão à direita, né, que significa que é a cor amarelo, é da cor amarela. O rosto de boi à esquerda, que é o azul. O rosto de águia, que né, está para baixo, que é a cor púrpura ou roxo. Os emblemas da nossa igreja, vou passar aqui para a página 24. Passa aí comigo, irmãos, a página 24. Sobre os emblemas da nossa igreja. Irmãos, talvez você está falando, poxa vida, quanta coisa! Eu vou ter que saber tudo isso, eu vou ter que decorar tudo isso. Irmãos, fique tranquilo, porque pode, em primeiro momento, parecer muitas coisas, mas você vai associando as cores com os rostos, com os emblemas, viu? Você vai aprender até o final, você vai aprender em nome de Jesus, tá bom? Então, o emblema no dicionário Aurélio é sinônimo da palavra símbolo e serve para representar ou substituir alguma coisa abstrata ou ausente. Quando queremos falar sobre as fases do ministério de Jesus, utilizamos os emblemas da cruz, da pomba, do cálice e da coroa, que significa a salvação, batismo com o Espírito Santo, a cura e a segunda vinda de Cristo. Você vê que a gente vai repetindo várias vezes as mesmas coisas. Olha aqui, no 24 mesmo, na página 24, está falando sobre o lema. O lema é uma sentença que simboliza uma ideia, um sentimento pessoal ou uma norma. Nós temos um lema também, a nossa igreja. Esse lema resume a nossa fé. E sabe onde que tá? Eu acho que você já conhece, você já ouviu falar. Hebreus 13, 8. Olha, obrigação de todos que são quadrangulares saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse lema, irmãos, mostra que o que Jesus operou no passado, ele continua a fazer hoje e vai continuar fazendo para todo sempre. Glória a Deus. E aí também, meu irmão, você vê aqui na página 25 que tem o hino da nossa igreja. Irmãos, é obrigação, obrigatório saber o hino de cor. Para quem é membro, quem se tornou membro da nossa igreja, se batizou, faz parte. Enquanto mais nós, né, que estamos aqui no Instituto Teológico. Então, você deve decorar. Eu sei que hoje em dia nós temos o auxílio do Data Show. Mas você, sendo aluno, você pode cantar ao Senhor, louvar a Deus com esse cântico e sem precisar de colinha, né? Sem precisar olhar no Data Show, tá bom? Você vai decorar? Olha, se a gente se encontrar, eu vou cobrar, hein? Tá bom? E aí, irmãos, quem foi que fez também esse hino? Foi a nossa fundadora, essa mulher abençoada, corajosa, inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E você sabe, irmãos, que ela foi responsável pela criação de inúmeros hinos. Mas o principal deles, sem dúvida, foi o hino oficial da nossa igreja e foi traduzido para o português por um pastor no início da obra no Brasil. Então, irmãos, nós temos muito a aprender, nós temos muito a ganhar com mais essa matéria. Eu sei que você já tem aprendido muito, tem crescido em graça e em conhecimento. E essa vai ser mais uma para a sua vida. E eu espero, né, em nome de Jesus, que você fique firme, meus irmãos, mesmo que você estiver cansado. Mesmo que você tenha dificuldades até mesmo para ouvir, parar para assistir esses minutos de aula, que você tenha força, que você tenha fé para continuar, ir até o fim e cantar o hino da vitória. Amém?
Então aqui fica o meu abraço, esta noite que nós pudemos falar um pouquinho da nossa igreja. Não fique preocupado com tantas coisas que nós estamos falando aqui, porque nós vamos falar cor por cor, símbolo por símbolo, você vai poder associar. Mas eu peço que você já comece a fazer as suas autoatividades para você não acumular ao final do curso, ao final desse período, porque você tem mais outras 2 matérias, né? Não é mesmo? Então, irmãos, está aqui as autoatividades na página 27, super fácil de responder. Se você prestou atenção na aula, essa primeira autoatividade você já vai responder tranquilo. Tá bom? Então eu quero fazer uma oração e pedir que o Senhor te abençoe, tá? Que você seja honrado pelo Senhor por esse período que você tirou, esse ano que você tirou para estudar, para se formar, para aprender. Feche os seus olhos e vamos orar junto comigo agora. Querido Deus, em nome de Jesus, nós louvamos, engrandecemos o teu nome por essa primeira aula sobre o Evangelho quadrangular. Nós te agradecemos por esse momento precioso de aprendizado. Pai, abençoa o irmão ou a irmã que está do outro lado dessa telinha, aprendendo mais um pouco sobre a tua palavra, sobre a nossa igreja. Que o Senhor abençoe esta semana, o restante desta semana, e que possamos nos encontrar terça-feira que vem para mais um momento com esta palavra abençoada aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe.